Fala, meu amor. Boa noite, Fabi. Nossa participante VIP. Saudades, muitas saudades. Esperando aí o pessoal chegar. Bora lá? Sei que aí em Porto Alegre tá quente. E aqui tá fazendo até friozinho. Tá sendo uma semana bem atípica, né? Aqui no Espírito Santo. Podia até botar uma música aqui pra nós, né? Porque eu vou te dizer, tava precisando aqui uma. Enquanto a gente espera aí entrar o nosso parceiro ilustre. Ih, tá chovendo aí, amiga. Carambola. Oi, Thiago. Seja bem-vindo. Boa noite. Ih, esfriou também aí, amiga. Fala, Thiago. Boa noite. Obrigada por estar aqui conosco. Um beijo. Tempo estranho aqui, gente. A gente não tá acostumado com isso. Eu também não tô mais acostumada, graças a Deus. Então tá tudo bem. Tô aqui chamando o nosso participante ilustre, né? Meu parceiro aqui que sumiu. Deve estar borboleteando. O avião dele atrasou. Ai, ai, pessoal, nós estamos aqui cantando aquela música, né? Chove lá fora e aqui faz tanto frio. Que capixaba com 25 graus está com frio. E eu, como estou me transformando numa capixaba só no sentido da temperatura, também não estou mais acostumada com esse friozinho e nem gosto. Olha aí quem entrou! Chegou o avião, pousou. É porque não tinha teto, né? Agora a gente vai mexer com ele sobre isso. E eu tava aqui, gente, com uma. Estudando sobre sabotadores. Nossa, eu amo essa área, gente. É muito bom. Deixa eu entrar aí. Oi, Sandrinho! Fala, Fábio Estética, tudo bom? Ei, ele entrou, ele entrou. Olá, olá. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho o som, porque tá, até o som tá Tudo bem alto. aí? Tudo. Melhor agora com a tua presença. Opa! Isso aí, vamos lá Não então. O tinha. que você estava falando aí de pouco teto? A gente, quando é careca, a gente fica meio ressabiado, assim. O que é que ela tá falando de pouco teto, hein? Não, tô falando que não tinha teto aqui em Vitória porque tá chovendo, mas aí a Fábio me falou que tá chovendo aí também, né? Começou a chuviscar. Oi, Fabiane, tudo bem? Aqui em Gravataí ainda não. Porto Alegre não sei, mas Gravataí ainda Porto não, Alegre mas já já tá tá. um ventinho de chuva já. Logo, logo, acho que Ixi! vem. Então, A galera, Fabiane, vou a aproveitar Fabiane mora em aqui. Porto Alegre? A Fábio mora. E o É, Sandrinho lá aqui já em deve Vila estar Velha. chovendo já. É. Deixa eu aproveitar então aqui e falar o seguinte, pessoal, reforçando, tá?
duas coisas novas que nós vamos ter aqui no nosso Papo Cabeça. A primeira é que normalmente de 15 em 15 dias nós vamos estar recebendo um convidado e quando este convidado estiver participando, a gente vai estar conversando com vocês pelo YouTube. Mas a gente vai mandar para vocês, com um pouco de antecedência, o link para vocês entrarem lá para assistir. Por que isso? Porque no Instagram, a gente só consegue ter 2 pessoas participando. Porque senão estava toda essa galera aí que vem nos acompanhando com frequência, junto conosco aqui há muito tempo. Então, como a gente está querendo abrir essa roda, esse bate-papo, a gente achou que é muito válido a gente começar a trazer convidados, porque traz um outro ponto de vista, porque traz uma outra forma de incomodar você que está aí do outro lado, e a gente vai agregando aqui conhecimento. E essa é o nosso maior objetivo, é tocar alguém, é trocar uma ideia, é mexer com quem está do outro lado, e por que não também mexer com o nosso lado de cá? Porque a gente está sempre trocando experiências, eu e o Jeff, a gente sempre também está crescendo e está aprendendo com vocês. E assim, semana passada a gente teve a participação de vocês e foi muito gostoso. E a gente está querendo que isso continue. Oi, Nath, seja bem-vinda. Continue participando. A gente vai fazendo perguntas aqui, vocês vão colocando o seu ponto de vista, vão colocando aí ideias, concordando ou não. Beleza? Então, bora lá, professor Jefferson. Inicie você aí o nosso Papo Cabeça de hoje. Muito legal. Então, é isso aí, né? A gente vem tentando, desde o ano passado, então, trazer, né, assuntos bem interessantes, assuntos legais, assuntos que vocês possam participar juntamente com a gente. Esse é o nosso grande desejo, né? Que a gente não transforme isso num diálogo entre 2 pessoas, mas entre várias pessoas, né? Até porque nós temos a rede social, a internet a nosso favor, e nós precisamos utilizar a internet de uma forma saudável. E esse é o nosso assunto de hoje, onde nós vamos falar, então, de intolerância nas redes sociais, onde nós vamos falar de o que nós devemos filtrar, o que nós devemos realmente levar em consideração quando nós temos acesso a uma informação nas redes sociais. A gente vem ficando bastante interessado nesse assunto e bastante também preocupado. Por quê? Porque eu e a Márcia, a gente vem pesquisando nos últimos meses sobre assuntos, os assuntos mais procurados, os assuntos mais conversados, os assuntos mais discutidos, os assuntos mais polêmicos, que aparecem na internet. E, de uma certa forma, a gente tem ficado um pouco assustado, né? O quanto a internet ela vem se tornando, continua uma ferramenta importante, mas o quanto ela vem se tornando uma rede ao qual as pessoas discutem muitas vezes coisas que nos levam ao crescimento. Muitas vezes coisas que não nos desenvolvem, tais como assuntos que não nos competem, assuntos referentes a celebridades, assuntos polêmicos, assuntos à política, que é de interesse nosso, é claro, mas que muitas vezes brigas políticas por cunho político, por ter interesses políticos. Então, o quanto a gente tem ficado preocupado com essas discussões. Assim como o quê? Assim como todas as informações que nós temos acesso, e aí a gente acrescenta a preocupação não só conosco, né, profissionais que estamos aí no mercado de trabalho, mas estendemos isso ao quê? Aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos afiliados, a adolescentes que também têm acesso a essas informações, e o quanto eles estão preparados também. Eu digo também por quê? Porque nós, lá com 30, 40, 50 anos, dependendo do nosso grau de maturidade, nós também não estamos preparados para receber uma série de informações e saber filtrá-las. A gente tem muitas participações dentro de grupos de WhatsApp
e a gente percebe quantos gira em informações nesses grupos e informações que não são informações úteis. Informações, é claro, que é importante que a gente possa descontrair, que a gente possa dar risada, que a gente possa se arriar, como diz aqui no Sul, né? Se arriar um no outro, mas o quanto nós precisamos de conteúdo que tenha informações mais consideráveis. Então, nossa conversa de hoje, e aí solicito novamente a participação de vocês, é que vocês possam, então, nos trazer também o que vocês entendem, o que vocês pensam sobre intolerância nas redes sociais. Bom, como o texto diz, intolerância, eu e a Márcia, quando conversamos e quando estávamos definindo os nossos assuntos, né, do mês de fevereiro, nós chegamos a esse tema por quê? Porque nós percebemos o quanto as pessoas elas têm externado as suas emoções nas redes sociais. Eu sempre costumava dizer nos meus cursos, agora de uma forma menos constante, porque agora estamos fazendo mais atendimentos online, mas nos cursos presenciais em grupo, sempre trazia a ideia de que nós precisamos nos mostrar, nós precisamos sim nos expor, mesmo que nas redes sociais ou de forma presencial, mas que a gente possa trazer o quê? A nossa forma de pensar sem desconsiderar a forma de pensar do outro. E quando nós estamos nas redes sociais, o que a gente observa nos dias de hoje é que nós apresentamos a nossa forma de pensar, mas de uma forma muito radical e, o pior, dentro do nosso quarto, no conforto da nossa sala, o que é muito fácil, né? Por quê? Porque quando eu me indigno com alguma coisa, quando eu não concordo com alguma coisa, é muito fácil eu discordar daquilo estando a 300 ou a 1.200, 1.500 quilômetros da Márcia. Quando ela posta, faz uma posta. Quantos quilômetros, sabe? Até posso ver, mas não sei de cabeça. Ou eu não mostrar a minha cara, que é pior ainda, né? Uma coisa é tu saber a quantos 1.000 quilômetros eu estou de ti. Outra coisa é eu criar fakes de imagens, de personagens, colocando nomes, apresentando situações que não conferem com a realidade. Mas, exatamente. Então, quando a gente sempre traz, né, nos nossos treinamentos, eu especificamente trago nos meus treinamentos, que nós devemos apresentar a nossa forma de pensar, dar a nossa cara à tapa, porque nós vamos estar fazendo isso, né? E vamos estar de uma forma sadia. Quando eu digo de uma forma sadia, é o quê? Conflitando. Porque é diferente conflitar e confrontar, né? O conflito é o quê? É eu dar a minha posição com relação àquele assunto específico e deixar com que o outro também dê a sua posição. Então, nós estamos conflitando ideias, mas para isso nós precisamos estar municiados de informação, nós precisamos estar municiados de formação, nós precisamos buscar subsídios que façam com que a gente possa defender a nossa forma de pensar, né? A nossa forma de entender aquele assunto específico. Então é importante que a gente possa, quando acesso a uma informação na rede social, entender, primeiro, se aquilo me fere, se aquilo vai contra a minha essência, contra as minhas crenças, se sim, eu devo, então, me posicionar, sim, devo me posicionar, mas dando espaço para que o outro também possa se posicionar. E o que a gente percebe muitas vezes, e aí falando de intolerância, é que quando nós expomos ou quando nós colocamos a nossa posição, a gente coloca de uma forma muito radical. De uma forma radical, de maneira que as pessoas não possam dar a sua opinião. Eu sempre comentei com a Márcia o quanto nós procuramos, assim, de uma forma errada, no meu ver, né? O quanto eu procuro pessoas que pensem iguais a mim, e quando eu encontro estas pessoas, eu acabo indo para cima da Márcia para ridicularizá-la. Porque ela falou algo que eu não concordo,
Oi, Lucas Halpe, boa noite, tudo bem? E aí, meu chapa? Presente aí com a gente também, Luquinhas. Então, quando eu vejo que a Márcia postou algo que eu não concordei, muitas vezes, ou seja por covardia, ou seja por não querer me mostrar, eu acabo buscando pessoas as quais pensam iguais a mim, e aí nós vamos todos para cima da Márcia para ridicularizá-la, para dizer que ela está errada, para dizer o quanto ela está sendo, seja preconceituosa, seja racista. E muitas vezes a visão da Márcia com relação àquilo é uma visão tranquila, né? Ela não está querendo trazer uma polêmica, mas simplesmente dando a sua opinião. Então nós precisamos ser tolerantes àquilo que as pessoas estão colocando. Tolerantes no sentido de primeiro avaliar, primeiro entender por que será que a Márcia colocou essa informação? Quem é a Márcia? Né? Que tipo de ideologia ela defende? Vamos pesquisar. Ah, não, mas a Márcia ela está defendendo por causa disso. Ah, então tá tranquilo. Tá, mas quem está fazendo? Quem está juntamente com a Márcia? Então eu preciso, de uma forma tolerante, primeiro pesquisar, primeiro entender, para depois então dar a minha posição. Então, quando nós falamos de intolerância, é exatamente isso. Nós lemos ali, né? Sempre trazem a geração 140 caracteres, né? Que é a geração que lê ali 140 caracteres e acha que já sabe tudo sobre aquele assunto específico. Não, eu preciso pesquisar mais, eu preciso entender por que, que a pessoa escreveu aquilo, por que, que ela está colocando a sua posição daquela forma. E aí depois, então, colocar a minha posição. O problema é nós já estamos num processo de uma doença muito grande do ser humano. Ela está doente. A pandemia aflorou isso. Nós vemos hoje o caso que aconteceu nos Estados Unidos de que havia neve por toda parte da casa, do pátio, da rua, e o casal estava varrendo um pouco pro lado do cara, da outra casa, a neve. O cara simplesmente se indignou, botou a boca no casal, entrou dentro de casa, voltou, atirou no casal, a sangue frio, assim, pá, pá, entrou dentro de casa e se matou. Assim, simples assim. A vida não significa nada, é uma coisa assim tão surreal. E aí a gente vai para a mídia e vê acontecer a mesma coisa. É uma agressividade, é uma violência, é uma brutalidade nos termos que se usa, desse apoio que se busca, né? Como tu mesmo disseste, a Márcia não concorda, aí ela fica fomentando o Jefferson, que fica fomentando o Sandro, que fomenta lá o Ralph, sabe? Então, assim, é doentio isso. E aí, o que a gente não sabe nessa história toda é que, na verdade, a Márcia está fomentando a criação dessa imagem distorcida de alguém porque foi ex-namorado. Então, tu vai lá e diz assim, não, porque o fulano não é boa coisa. O Alex eu vi, ele estuprou uma menina de 9 anos, é perigoso, e não sei o quê, e papapá. E aí tu fica fomentando sobre, como tu disseste, ninguém em nenhum momento parou e disse assim, para, quem disse, aonde viu, quem foi que viu, isso aí tem provas. Foi para a mídia? Não. As pessoas são linchadas, as pessoas são agredidas. E aí tu fica olhando pasmo do quanto nós estamos doentes. Tu fala aqui, porque tem os grupos do Whats. Nós colocamos aqui tem alguns grupos que eu participo, e em 2 grupos, coisas antigas, eu não sei como voltam à tona, de forma errada novamente, falando de um escritor, falando de um jogador. E aí, quando aquilo veio para mim a primeira vez,
me soou muito estranho, porque a gente conhece a história da pessoa e diz, não, isso não está batendo. No que eu abri, já veio aquela ótima opção que hoje tem no Google, que é boato. E aí, o que é mais legal, quando você vai para o boato, ali já está te dizendo assim, isso não confere e a realidade é essa, essa, essa. Então, você sabe que é fake, da onde vem o fake e por que o que foi que aconteceu verdadeiramente. E foi o que eu fiz em 3 grupos. Os 3 grupos começaram a disparar a mesma coisa e aí eu fui lá e botei, gente, isso é fake. Isso aqui... Tu tá com... Eu tô ouvindo a minha voz, amigo. Não, Outro tá no... já tirei. Uma Márcia chega, meu amigo, 2 ninguém aguenta. Não, uma Márcia só tá bom, né? Pelo amor de Deus. Tá de bom tamanho. Como dizia lá no IGT, gente, uma Márcia eu aguento, 2 ninguém aguenta, entendeu? O próprio Jerônimo Temer dizia isso, então você imagina. Então, assim, tu percebe outra coisa que a gente vê hoje, não é só essa intolerância, mas eu, Márcia, se tem uma coisa que me deixa indignada, é quando eu estou assistindo um determinado programa, uma determinada informação, e aí entra uma outra imagem que não tem nada a ver. Fala aí, meu amigo, para o que você está assistindo, presta atenção em mim, porque eu sou a tua melhor opção. Cara, eu não pedi para te ver, eu não quero falar contigo, tu não é a minha melhor opção. Eu não sei nem de onde tu surgiu. Dá uma vontade de ir lá e cancelar e bloquear a pessoa, a empresa, poder dizer para ela, cara, tu não foi feliz, eu não te convidei para participar aqui desse momento. Então, assim, a gente está vendo mais do que nunca aquele bombardeio de recursos, né, de chega aqui e fala comigo, não passa essa imagem, presta atenção em mim. E aquilo, maratona. Gente... Tem uma que diz assim, ó, tem uma que diz assim, para de passar, de pular os meus vídeos. Fica olhando, depois tu vai olhar o que tu quer ver. Para de pular os meus vídeos. Tá. Aí dá vontade, assim, de pular na telinha, né? Então, assim, aí tu vê assim, maratona do conhecimento, maratona da riqueza, maratona do coach, é a maratona. Gente, só em ver tanta maratona, a gente fica cansado. E aí é tudo no mesmo horário, tudo no mesmo padrão. Deixo claro aqui que eu acabei de sair de uma aula nesse exato momento para entrar na live. Tem muita coisa válida, tem muita coisa interessante, tem muita coisa para se adquirir como conhecimento. Eu só estou comentando aqui que acredito que não é só eu que tem essa situação de que você está lá escutando. Eu, principalmente à noite, eu boto aquelas músicas para relaxar, para meditar, para poder me desconectar. Simplesmente me entra alguém gritando e que agora você vai saber como é que você resolve o seu problema afetivo. Oi? Quem? Aonde? Quem te convidou? Quem é que está no meu quarto que eu não convidei e não quero que participe? E aí, às vezes, tu dá o pular ali, só que ele não dá, porque ele te dá os 5 segundos da criatura. Então, assim, gente, se alguém puder compartilhar, essa parte... O vídeo dele é de 10 segundos e ele diz assim, você pode pular em 10 segundos. Bem por aí. Então, assim, se alguém aqui puder compartilhar com esse pessoal de mídia, de jornal, jornal não, perdão, de empresas, pede para não fazer isso, porque queima a imagem. Em vez da gente querer assistir, em vez da gente querer curtir, eu fico muito irritada, eu acredito que boa parte de vocês também fiquem irritados. Então, assim, hoje, agora, à tarde, a gente está sempre tentando se aperfeiçoar, como o próprio Jefferson falou. Nós descobrimos que tem um novo, não é novo, mas para o Brasil ainda é uma coisa que está aos poucos se espalhando.
que é o Clubhouse, que é um sistema somente de voz, né, somente de áudio, e que é programado para o iPhone. E aí você tem que convidar as pessoas, tem todo um esquema, então é todo seletivo, é exclusivo, aquela coisa. Mas aí você para pensar como isso também é desgastante, né? Porque tu tá num processo de conhecimento, tu tá num processo de adaptação do Facebook para o Instagram, do Instagram para uma outra tecnologia, da tecnologia para o YouTube. Então, acompanhar toda essa evolução, todo esse processo, até para a geração aí da gurizada de 15, 16 anos, não é uma coisa tão simples. E é como o professor Jefferson falou, gente, como é que nós, adultos, que aparentemente temos um melhor discernimento para definir isso me serve, isso não me serve, a gente não consegue assimilar a metade do que está se passando hoje dentro desse universo online. É tanto bombardeio de informação semelhante, dizendo que um é melhor que o outro, com abordagens semelhantes, e aí uma coisa que nós dois percebemos muito forte, infelizmente, o que bomba mesmo, o que chama a atenção do pessoal, é a desgraça do vizinho. Seja ele artista ou seja ele anônimo. E o entretenimento. É a palhaçada, é a brincadeira, é aquilo que não vai agregar em nada, que não vai acrescentar nada, que não vai trazer nada de melhora, nem para o meu lado espiritual, muito menos para o meu profissional, o que vai me enriquecer para que a gente possa, nesse momento, estar conversando sobre determinado assunto. Não é verdade? Com certeza, e a gente observa isso na própria programação televisiva, né? O quanto nós, e aí trago vários exemplos, assim, exemplos de programas de entrevista, que são programas muito interessantes, eu gosto muito do Conversa com Bial, mas assim, ele dá meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. Por quê? Porque é um programa interessante, é um programa inteligente, porém não dá ibope. Ele não dá audiência, porque é chato. Porque a maioria das pessoas acha chato, acha enfadonho, acha, mas Não, no horário nobre, onde a maioria das pessoas estão olhando, dá o quê? Dá traição, dá novela, dá o cara traindo, o cara fazendo alguma coisa contra o seu inimigo, dá alguém tramando alguma coisa contra alguém. Nos jornais pela manhã, onde tem uma grande audiência também, começa com a desgraça, porque mataram um, mataram outro, enforcaram um, enforcaram o outro. Isso dá audiência, infelizmente, né? Eu, inclusive, mandei uma vez uma mensagem pelo WhatsApp lá para a rede a qual eu costumo acompanhar. Fala, por que vocês não colocam este programa ao meio-dia, ao invés das 6 horas da manhã de sábado? Quem é que vai assistir programa 6 horas da manhã de sábado? Por que vocês não colocam, por exemplo, o Galpão Crioulo às 9 horas de domingo? Às 5h45 da manhã, mas o pessoal do interior levanta cedo. Tá, mas o pessoal que é aqui, que gosta, enfim, o quanto nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, selecionar mais os assuntos aos quais nós temos acesso, o quanto nós precisamos, sim, viver, precisamos do entretenimento, precisamos, hoje à tarde nós falávamos sobre isso, nós precisamos dar risada, nós precisamos ter momentos que nós falamos besterol, falamos abobrinhas, falamos coisas que não nos levam a nada, mas não fazer isso da nossa rotina diária. Não fazer isso, aquilo que conduz a nossa vida. Não, mas agora eu não vou lá naquela reunião, eu não vou fazer aquele curso, porque hoje é o último capítulo da novela tal. Não, mas hoje é dia de paredão, então eu não vou sair com os meus amigos para conversar, para jogar a conversa fora, ou para ter uma conversa interessante, porque tem dia de eliminação. Bom, mas espera aí,
né? Que tipo de seletiva eu estou fazendo para a minha vida? E aí a gente vê lá nos nossos 30, 40, 50 anos, o quanto nós ainda estamos pensando exatamente igual quando nós tínhamos 20 anos. Por quê? Porque o nosso processo evolutivo, ele não aconteceu. Né? A busca pelo entendimento, pela teoria, o escapar da ignorância não aconteceu. Da ignorância de saber mais, de entender o porquê das coisas, entender de uma forma racional. Já falei muitas vezes aqui o quanto eu gosto do padre Fábio de Mello, onde ele fala onde nós temos que ter viver a nossa crença humana. E não acreditar que o céu vai se abrir e que as coisas vão acontecer milagrosamente. Não, nós precisamos entender como nós vamos buscar recursos para nos autodesenvolver. Não é pedindo proteção é importante, mas não é pedindo que algo aconteça milagrosamente. Não, eu tenho que buscar o meu crescimento. Eu tenho que buscar o autodesenvolvimento. Eu tenho que, sim, ter uma crença, né, num ser maior, mas eu tenho que fazer por mim também. E esse fazer por mim é o quê? É acesso ao conhecimento, acesso à informação, a informação séria, a informação seletiva. Então, eu tenho lá uma série, um catatal de coisas, um bombardeio de informações que estão vindo a mim, compete a mim fazer esta seleção e, a partir daí, então, trazer, absorver essas informações que realmente vão contribuir para o meu crescimento. Ah, mas aquilo ali que ele está falando é interessante. É interessante. Mas vai fazer alguma diferença para mim? Não, não vai. Então, legal, continue falando as coisas interessantes que ele acha interessante, mas para mim não vai fazer nenhuma diferença. Para mim não vai contribuir. Eu fico impressionada, e aí eu respeito o gosto de cada um, né? Mais uma vez, não significa que a nossa opinião seja a correta, a certa, né? Cada um pode colocar aqui seu ponto de vista. Mas, por exemplo, o BBB, eu acho de uma mediocridade tão grande, gente. Porque é gente bêbada, é gente se expondo, tu vendo tão rapidamente as pessoas deixando a sua máscara cair e mostrando quem elas realmente são. Porque quando você está num processo de mídia, é um apresentador, é uma cantora, então você cria aquela imagem para se apresentar, para falar, né? Mas quando você está num cubículo, você está lá tendo que viver 24 horas, toda a tua essência, toda a tua postura diante de qualquer coisa vai ficar escancarada. Você consegue enganar as pessoas por determinado tempo, mas não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, algumas coisas ali rapidamente vão sendo demonstradas. E aí você se decepciona com o que você vê. É uma perda de tempo se preocupar porque o fulano bebeu, porque o ciclano beijou não sei quem. Aí eu fico pensando assim, cara, tem tanta coisa mais interessante. Ok, gente, não tenho paciência hoje para ficar na frente de uma TV, realmente eu não tenho. Como a Cecília mesmo comenta aqui, ela diz assim, gente, num momento de pandemia, onde nós estamos tão carregados ainda, tão tensos, com uma energia ainda pairando de medos, de inseguranças, de incertezas, de aumentos, de, de situações de diversas lados, né? Seja pessoal, profissional, afetivo, então tem tanta coisa envolvida. O que tu vê nas TVs é só violência. É só matar, é só agredir. Aí tu para ver assim, se gastar hoje 200 mil para se ter um lugar garantido para ir à Lua. Aí tu gastou lá não sei quantos milhões, não sai do lugar, porque você quer brincar de Deus. E aí eu fico pensando assim, cara, que
porcaria de vida que é essa que tu tem? Você tem um patrimônio, não sabe onde enfiar esse dinheiro, tem tanta coisa que poderia ser feito pelo outro. Não, você quer coisas bizarras, coisas que não agregam em nada, que não constroem nada para o mundo que você vive. Mas a mídia, ela tem o poder de. Como é que eu vou te dizer assim? Transformar a Márcia em símbolo sexual, em definição de que o que ela diz todo mundo tem que seguir como uma manada, ninguém para, avalia e pensa se a Márcia está falando uma coisa coerente, se faz sentido, não. Todo mundo bota o cabresto e vai. Né? Nós tivemos aí uma situação há pouco tempo de um presidente que sutilmente induziu, né? E vai todo mundo numa forma cega. Todos nós que, mesmo assistindo pela TV, nos dava uma agonia, um desespero, porque manada tu não segura, né? Não tem como frear. Ela vai carregando tudo, todos e a si mesmo. E aí tu vê, cara, se perdeu com todos esses sinais que a gente está tendo aí de, olha só, acorda, muda tua postura, muda teus valores, encontra os teus valores, resgata a tua essência, o teu melhor, te conecta com algo superior. As pessoas estão muito assim ainda perdidas, soltas, ligadas em coisas pequenas, em coisas medíocres, em coisas que não agregam nada para a sua vida. O que me interessa saber se a Márcia está namorando o Jefferson, se a Márcia se separou do Jefferson, se a Márcia, sabe? No meu ponto de vista, a gente tem tanta coisa melhor para aprender, e eu vou dar um exemplo disso agora. Hoje eu assisti na nossa TV aqui uma psicóloga que passou pela rua e viu um senhor de 56 anos, se não me engano, que ele caminha 25 quilômetros por dia porque ele perdeu o emprego agora na pandemia e precisa trabalhar. Então ele fazia esse trajeto a pé, 25 quilômetros. E ela se sensibilizou com aquilo, assim, cara, que absurdo, é quase uma meia maratona que ele faz, então deixa eu divulgar, quem sabe, dos meus 400 amigos que eu tenho no Face, alguém possa me ajudar, ou contribuindo com roupa, ou com dinheiro da passagem, alguma coisa assim. E isso se viralizou de uma forma tão bonita, tão bacana, que ele tem recebido ligações diárias de oportunidades de trabalho, e ele tem já agendadas 300 entrevistas. Então, sabe, é parar um minuto e fazer algo pelo outro, olhar para o outro com um olhar de irmão, um olhar de cuidado, de carinho. Eu sozinha não tenho condições de dar um trabalho para eles. Eu sozinha não tenho condições de fazer algo diferente. Mas se a gente se unir numa corrente, eu falo para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que vai se espalhando. Se coisas ruins a gente espalha tão rapidamente e viraliza de uma forma absurda, coisas que são fake, coisas que machucam o outro, por que não coisas que beneficiam, coisas que valorizam, que fazem a diferença no nosso dia, mesmo que não seja conosco, mas que nos faz ter esperança pelo próximo? Eu trago dois exemplos assim que eu trago para mim, né? E que sempre discuti muito, até mesmo com a minha filha. Minha filha Eduarda, a gente conversa muito e a gente sempre falou sobre isso. Eu sempre, como pai, tentei trazer para ela essa forma de avaliar o que nós estamos assistindo e o que é aquilo ali. É um entretenimento? É algo sério? Ou o que é? E aí eu trago dois exemplos. Assim. Eu, por exemplo, eu sou muito noveleiro, né? Eu gosto de novela. Gosto bastante de novela, gosto de discutir sobre novela, gosto de discutir sobre o que a pessoa fez para outra pessoa, sobre isso, sobre aquilo, mas eu preciso estar ciente
que é uma ficção. Ah, mas é baseado em fatos reais. Sim, é baseado em fatos reais, mas é uma novela. Aquilo ali não pode ter nenhum poder de influência sobre mim. Ah, não, mas agora eu vou começar a agir assim porque o fulaninho falou que na novela que é assim que tem que ser. Não, ele falou na novela. Então eu preciso estar de forma consciente de que eu estou assistindo entretenimento e que ao terminar aquilo eu volto para a minha vida normal. Ah, mas de repente tem alguma coisa que ele falou ali que é interessante. Ah, estão trazendo ali, abordando o racismo, estão abordando agora na novela, acho que está dando das 9, né? Estão abordando a questão do trans. Pô, legal, isso é importante trazer e tal, tal, tal. Mas eu também tenho que ter a ciência de que eu estou assistindo uma novela. Algo entretenimento, que é de entreter, de entretenimento, mas que eu, Jefferson, não posso fazer daquilo a minha forma de pensar ou de conduzir a minha vida. O segundo exemplo, o próprio BBB, como tu trouxeste, né? Ah, são largadas 20 e poucas pessoas lá dentro, as quais são manipuladas, e aí que eu tenho que ter o entendimento que por trás dessas pessoas existe uma produção que vai fazer com que elas briguem. Por que tu não gosta o que tu não gosta na Márcia? Não, mas eu não tenho nada. Não, mas tu tem que dizer o que tu não gosta na Márcia. Ah, mas o quê? Quem que tu colocaria aqui no paredão? Não, mas eu não... Não, mas tu tem que dizer quem tu coloca no paredão. E é claro que aquele que eu colocar no paredão, e eu não tenho nada contra ele, né, ele vai ficar aborrecido comigo e na próxima ele vai me colocar também, mas não temos nada contra... Então, quer dizer, e aí as pessoas elas acabam não entendendo que por trás disso existe, sim, pessoas que querem causar a discórdia e não têm o direito de discordar, tem que dizer. Então é isso que eu tenho que entender. Não, legal, é bom de olhar, damos risadas, caras bêbados, mulheres bêbadas falando besteira. É legal, é engraçado e tal, mas com os pés no chão. Aquilo ali é só um entretenimento. Né? Se eu estivesse lá dentro e não tivesse o direito de dizer que eu não quero votar em ninguém, eu também seria mal visto aqui fora, porque eu estou sendo obrigado a votar em alguém, a dizer o que eu não gosto na Márcia. Então, estamos sendo manipulados. Isso eu tenho que entender. Ah, legal, então eu quero ver. Posso ver, não tem problema nenhum. Desde que eu tenha ciência de que estão sendo manipulados e que isso não vai interferir em nada na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na minha relação com meu filho, na minha relação conjugal, na minha relação de trabalho. Então eu preciso ter essa ciência. Assim como as informações que me são chegadas pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, ou seja, pelo Twitter, pelo LinkedIn, enfim, eu tenho que ter ciência do que eu estou lendo, de onde vem, quem falou, por que falou, que tipo de brincadeira ele está falando. É engraçado? Sim, é engraçado, mas eu vou levar isso para a minha vida? Não, isso não faz parte da minha crença, isso não vai fazer com que eu mude a minha forma de agir. Então, eu vou desconsiderar. Então não há problema nenhum. Na Netflix está cheio ali de programas de stand-up, por exemplo. Onde tu pega ali, olha ali o Whindersson Nunes, olha ali aquele outro lá que eu gosto bastante, fazia no Altas Horas, não lembro o nome dele agora. Mas que o meu filho adora também, que a gente dá risada, a gente olha, fala só besteira, nada que ele fala se leva para a vida, mas é engraçado, é um momento descontraído, vamos rir, porque sorrir é bom. Mas eu preciso entender que aquilo ali não vai me contribuir para nada, para o meu crescimento. Simplesmente para eu poder descontrair, para eu não ficar sempre naquela coisa do focado, focado, focado. Não, eu preciso em algum momento descontrair, eu preciso em algum momento falar besteiras, eu preciso em algum momento olhar algumas coisas engraçadas e tal. Mas não só isso. Não fazer da minha vida uma constante consulta
a inutilidades. Eu preciso reservar boa parcela do meu dia ou da minha semana para buscar informações que contribuam para o meu crescimento intelectual, para o meu amadurecimento, para o meu desenvolvimento, para que eu possa entender mais as pessoas, para que eu possa entender por que eu sou assim, para que eu possa me modificar, para que eu possa entender o quanto eu preciso constantemente crescer. Aí eu faço uma pergunta, gente. Nós já estamos em 15 para as 11, o trem das 11 sabe que hora sai, né? Ó, o trem das 11. Vocês que estão aí, o Bruno, a Cecília, a O Preciosa, Alexander, o Paulinho, isso! Adriana. Então, vem cá, conta para nós aqui, a Adriana, conta para nós, o que vocês normalmente assistem hoje pelo teu celular? Qual é o tema que vocês procuram mais? É o entretenimento mesmo? Vocês procuram alguma aula, algum curso para fazer? Responde aí, gente. Deixa a timidez de lado. Vocês estão escondidinhos mesmo, então não precisa. Quem está dando a cara para bater aqui sou eu e Jefferson. Fala, Fábio. Me conta, Fábio. O que você assiste normalmente? O pessoal fica com medo de falar, olha só. Ó, a Renata Ribeiro entrou aí, ó. E é por isso que está chovendo aqui, meu Deus do céu. Essa aí, gente, é um perigo para a sociedade, né, Renatinha? Essa é daquelas que dá para dizer uma Renatinha é o suficiente, duas, nossa, que nem a Márcia? Nossa, bem por aí, meu amigo. Bem por aí. Uma já ferve bastante lá em Vila Velha. E aí, pessoal, vocês não ficam com receio de responder aqui? Pode discordar da gente. Se vocês me disserem assim, Márcia, eu amo o BBB, tá tudo bem, gente. Mas é aquilo, saber dosar, né? Eu falei por mim porque eu não tenho paciência. Eu realmente não tenho paciência. Eu não curto ver as pessoas se expondo dessa forma. E aí, voltando à questão de que muitas vezes são mal interpretadas, né? Ó, a Fábio falou ali, eu vejo um vídeo de unhas. Vídeo de unhas. Por quê? Porque ela trabalha com essa área. Então, para ela é interessante. Então, ela está se aperfeiçoando. Ela está buscando conhecimento. Então, isso é o bacana. Né? A gente tem hoje tantas opções pelo celular. É isso aí. Né? Hoje, a gente sabe que o nosso maior companheiro é o celular. A gente sai pelado, mas não sai sem celular. Isso é a coisa mais certa que tem. O importante é a gente poder reservar, né? Eu sempre trago assim para mim a questão da religiosidade. Religiosidade não no sentido da religião, mas religiosamente eu todos os dias reservar um momento para eu assistir 2, 3, 4 vídeos que seja no YouTube. Ah, mas eu não gosto muito de ler, eu não gosto muito, não tenho esse hábito de leitura. Não tem problema, tu tem o YouTube. Vai lá no YouTube e escreve lá a palavra-chave que tu quer assistir, vai aparecer lá um monte de... Exatamente. Então assiste ali 3, 4, 5 vídeos por dia. E olha que nós estamos falando do dia todo. Então, vídeos de 5, 6, 7 minutos. Então, assiste um agora, hoje de manhã. Ao meio-dia, no intervalo do almoço, assiste mais um ou dois. No intervalo da tarde, assiste mais um. Quando chegar em casa, assiste mais... Quer dizer, olha o número, né, a quantidade de vídeos que nós estamos assistindo durante o dia. Vídeos que venham complementar o nosso crescimento, contribuir para o nosso crescimento. Então, se nós colocarmos isso na semana, olha a quantidade de conteúdo nós acessamos durante a semana e, quem sabe, então, durante o mês. Então, o YouTube, ele nos dá essa possibilidade. Se nós não temos o hábito de ler, que nós deveríamos criar esse hábito, né? Então nós podemos assistir vídeos de pessoas interessantes que estão aí falando sobre assuntos importantes,
pessoas que daqui a pouquinho vocês não simpatizam tanto, mas que estão trazendo um assunto de forma interessante, ou até mesmo entender a forma de pensar daquela pessoa. Eu, por exemplo, eu sou católico, né? Sou católico, sou praticante, mas gosto muito de assistir vídeos, né, de evangélicos, de espíritas, de pastores, de padres, de outros padres aos quais fazem parte da minha religião também, e que têm uma posição diferente daquela que eu penso. Por quê? Porque eu preciso estar municiado de informações. Caso alguém venha, então, conversar comigo sobre aquele assunto específico, eu possa trazer o meu ponto de vista baseado nessas várias opiniões que eu assisti. Eu vou montar a minha opinião. Eu vou construir a minha opinião baseado naquilo que eu assisti durante a semana, durante o mês. E não precisa necessariamente ser pessoas que pensem iguais a mim. Eu acho assim, a gente só veio falar aqui da intolerância porque como nós estamos entrando nesse universo cada vez mais, e realmente assim, é uma coisa que desgasta essa situação. Fique comigo, não vá com o outro. Aqui é a melhor opção, não vá com o outro. Se você sabe tudo sobre determinado assunto, esquece tudo, porque eu vou te mostrar o caminho. Só que é 1, 2, 3, são 20 falando a mesma coisa. Né? Me falar e você escutar. E aí é complicado isso. Então, assim, o que nós viemos hoje conversar com vocês às vezes dá aquela sacudida. É muito bom o entretenimento, é muito bom. É muito bom a gente ter um momento de descontração, é muito bom. Mas também a gente vê muita porcaria, muita agressividade, muita violência, muita mentira, muito fake news. Então, assim, tudo que vocês recebem, gente, vale a pena conferir, vale a pena avaliar, para que vocês não estejam colocando em risco a vida do outro. Isso é muito sério. Ah, mas não fui eu que criei a notícia. Sim, mas você compartilhou. Então, você se torna tem um nome que a gente dá, você não é o culpado, mas você se torna meio que cúmplice, né? Cúmplice. Dessa situação, dessa pessoa que criou essa mentira. A gente sabe que vocês têm esse conhecimento, nós estamos falando com adultos aqui, pelo menos foi o que a gente percebeu pelo time que estava aqui hoje, mas sempre é bom lembrar dos nossos filhos, dos nossos amigos e até para os nossos grupos do WhatsApp. O quanto, às vezes, por mais que seja uma boa intenção, a gente tenha esse risco, como foi agora com a pandemia, a gente pegou tanta gente que era médico renomado, e tinha pós-graduação, e tinha não sei mais o que, e aí tu ia ver, a pessoa nunca tinha estudado nada de ciências, nunca fez medicina, é um Zé Ruela da vida, que está aí querendo minar, querendo colocar informações que não conferem, colocar mais medo na população. Então, assim, não sei que mente doente é essa, não sei o que ganha com isso, mas existe a lei do retorno, existe a lei que tudo que vai e volta. Então, que se alguma coisa tem que ir e voltar, que para todos nós seja o melhor. Que eu possa estar plantando, estar divulgando, estar compartilhando coisas boas, para que essas mesmas coisas venham do outro para mim. Quando eu dou bom dia para alguém, eu sei e tenho certeza de que o outro pensou em mim e as mesmas vibrações que eu desejei a ele, ele está retribuindo. E isso é o que faz essa roda girar, é o que muitas vezes levanta o meu dia, é o que muitas vezes me dá ânimo e eu nem sei de onde vem. Mas é porque a vibração que eu tenho ao meu redor está trabalhando por isso. As pessoas que me conhecem, as que não me conhecem, mas que eu desejei um bom dia, receberam aquilo, fez a diferença e estão retribuindo. Então, que a gente aproveite essa ferramenta aqui, que é a internet, que é as redes sociais, para abraçar o outro, nem que seja virtualmente. Que a gente possa estender a mão, nem que seja virtualmente. E o tempo está partindo, o professor quer falar alguma coisa? Pessoal, uma boa noite, obrigada por todos que participaram conosco. Agradeço do coração a presença de vocês aqui. Deu certo pela fonte Márcia Capel, hoje no Instagram, e que veio outros aí. Glória a Deus!
Só lembrando, quinta-feira a gente vai estar pelo YouTube com o convidado, tá bom? Sei que vocês vão gostar muito, vai ser muito válido e a gente vai estar divulgando muito em breve aí o tema. Fala, professor. Legal, eu só quero reforçar então a tua fala, falando que aquilo que eu sempre trago e que sempre trago para mim, que nós possamos ser, na essência, animais racionais. Racionais no sentido de ter a capacidade de avaliar, né? Ter acesso a um cenário e, a partir desse acesso, avaliar o que eu devo fazer, como eu devo utilizar esta informação. Eu devo levar adiante? Eu devo trazer para mim como algo pessoal? Não, não devo. Então eu descarto. Ah, eu devo. Então eu vou conversar, eu vou conflitar, eu vou conversar. Isso é ser racional. Isso é ser diferente dos demais animais, que não escolhem, eles agem por instinto, agem de forma irracional. Eles não avaliam, mas espera aí, se eu for por aqui, né, vai dar tudo certo, eu consigo. Não, eles não avaliam, eles vão pelo instinto, são conduzidos pelo instinto. Então, que nós sejamos animais racionais e possamos agir de forma madura e pensativa. Muito obrigado e até quinta-feira, onde nós estaremos pelo YouTube com o nosso convidado de quinta-feira. Não sei se tu vai falar, Márcia. Não, vai ser tudo surpresa. Vai ser que vocês vão gostar. Vem com a gente, tá bom? Um forte abraço, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Um abraço.